Olá, tudo bem? Vamos falar sobre um tema interessante, porém doloroso. Por quê? O tema é término de relacionamento. Todo término, ele é doloroso, mesmo quando a pessoa, no caso, deseja terminar. Quando é ela mesma que escolhe, não o outro que escolhe terminar. Por quê? Ela, principalmente, o término, principalmente ele nos lembra que somos mortais. E o fim em si, nós não queremos falar do fim. Se eu falo aqui de morte, opa, a pessoa já puxa, já pula para trás, eu quero falar sobre isso não. Porque isso nos lembra da nossa finitude. E nos lembra que em algum momento nós vamos partir. E o término de um relacionamento é como se fosse uma morte de maneira simbólica. Eu vivia algo, agora não vivo mais. Então há uma ruptura. Eu estava unido com alguém e houve uma ruptura muito abrupta. Então surge essa dor, que é uma dor, entre aspas, de morte. E juntamente com a dor vem a sensação de desamparo e a sensação de estar meio perdido, porque antes a pessoa tinha uma pessoa que ela compartilhava a vida. Depois de um tempo, naquele momento ela já não tem mais, então ela fica meio, o que eu faço? É natural que isso aconteça, porque até ela se reeducar, aprender a viver mais um tempo agora só, para depois buscar outro relacionamento, precisa passar pela dor. Mas essa dor ela pode construir, se ela conseguir lidar com esse tempo, durante esse tempo, e quando ela entrar no outro relacionamento, ela entra um pouco melhor. Mas infelizmente, vou falar baseado na minha prática clínica, não é isso que acontece. Geralmente as pessoas terminam e já pulam para outro relacionamento, não demora uma semana, duas, não suporta a dor do término, porque surge a dor do desamparo, entendeu? Surge aquela coisa de estar meio perdido. E se a pessoa ela tem uma baixa autoestima, se ela não tem uma individualidade estabelecida, se ela não tem um projeto de vida, e se ela não tem uma espiritualidade bem desenvolvida, a tendência é que ela vai buscar outra pessoa, porque ela não suporta estar com ela mesma. Ela não tem um projeto de vida, ela tem uma baixa autoestima, ela não e fica meio perdida mesmo, de fato, porque ela construiu toda a vida dela baseado naquela relação. E isso acontece muito, tá? Escolhe uma relação e é como se a pessoa escolhesse uma outra pessoa para ser a salvadora dela. E isso é perigoso, porque o outro pode ir embora, como acontece nos términos. E quando o outro for, eu não vou saber o que fazer com a minha vida? Entende a importância de saber viver principalmente bem consigo mesmo? Isso favorece as relações, porque tira o peso de que o outro precisa te salvar, de que o outro precisa estar com você. Não, o outro precisa estar comigo se ele quiser estar comigo. Se não quiser estar comigo, não há necessidade, porque uma relação por obrigação tende a não redundar, tende a não trazer bons resultados, porque talvez esse outro vai encontrar algo melhor e só vai esperar um momento mais ideal e vai buscar, porque ele está ali por obrigação e só por uma conveniência. Quando não precisar mais, vai. E quando eu não tenho esses aspectos bem desenvolvidos que eu falei anteriormente, os 4, eu fico perdido. Aí eu termino uma relação e já pulo para outra. E a tendência de eu me machucar mais uma vez é maior ainda, porque eu vou estar mais carente, eu vou estar mais desesperado. O desespero, além dele não ser atrativo, ele favorece fazer más escolhas. Então, compreenda a importância dessa temática. Você terminou um relacionamento, conhece alguém? O primeiro ponto é buscar o seu centro, buscar o seu local de equilíbrio, buscar um local que você possa se restaurar e você possa pensar. Esse é o principal, porque quando o centro, ele fala muito de totalidade e de equilíbrio. O centro, quando você está centrado, as periferias vão sofrer influência do seu centramento. Se eu estou centrado na dor do término, se eu estou centrado no senso de desamparo, se eu estou centrado naquela ânsia de morte que o término do relacionamento causa, e a tendência é que eu fique numa angústia muito grande. E quando o ser humano está numa angústia muito grande, numa dor muito grande,
ele tenta buscar algo para saciar, para aliviar essa dor. E o que há de mais potente, ou principal que há, é uma relação amorosa. Quando você está numa relação amorosa, quando você entra, você percebe aquela incompletude que antes você sentia. Quando você está com alguém, isso desaparece momentaneamente. É momentaneamente, porque o outro ele vai te preencher de maneira parcial. Há uma parte sua que ninguém acessa, você precisa dar conta dessa parte. Mas quando eu estou nessa angústia, nessa dor, e não tenho consciência de nada disso que eu falei anteriormente, a primeira coisa que eu vou tentar fazer é ir para uma relação amorosa, ou se não for para isso, buscar outros mecanismos de fugas, que existem vários, que não resolvem a situação. Então, há meios saudáveis. Porém, esse meio saudável, ele tende a demorar um pouco mais de tempo. Por quê? Porque precisa de um tempo para acomodar aquela dor, elaborar aquela dor, ressignificar a dor para poder seguir em frente. Mas no geral, nós seres humanos queremos correr da dor, queremos correr muitas vezes das dificuldades que a vida nos impõe. Entretanto, quando eu faço isso, eu não cresço, eu não desenvolvo. Então, é muito mais digno e é muito mais saudável no sentido psíquico, no sentido emocional, no sentido corporal, encarar a dor, lidar com ela e transformar a dor em algo favorável. Porque o outro, ele pode nos deixar. Se a gente tem essa consciência que o outro pode nos deixar, quando ele nos deixar, a gente vai aprender a lidar melhor com essa questão. Não é que não vai doer, vai sim, porque como eu disse anteriormente, os términos doem. Entretanto, o término não é o fim, é redundante, né? Mas o término não é o fim. O término de um relacionamento pode ser um recomeço. Pode ser o recomeço de uma nova história. Agora uma história mais consciente. Uma história, de fato, a história que você, que eu, que um outro ser humano que vivenciar um término tem a capacidade de escolher. Então, o término não é o fim. O término pode ser o começo, ou como eu disse anteriormente, o recomeço de uma nova história. Porque o término é uma vírgula. O ponto final é você que escolhe. Então, entenda, você é muito mais, se for o seu caso, se você tiver terminado, do que um término. O término aí pode ser o seu recomeço. Muito obrigado, espero que esse vídeo tenha contribuído com você. Você pode deixar um comentário, uma sugestão de tema. Muito obrigado, até breve.